pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Psicólogo Nossa Copa. Eu sou a Alexandra Maia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre felicidade. A fórmula da felicidade existe? Fique ligado, já deixe o seu curtir porque esse assunto é muito interessante. E quem vai ajudar a nos esclarecer todas as dúvidas sobre felicidade, sobre essa questão, é o professor Benedito Nunes, formado em Direito, Biopsicologia, Gestão de Cooperativas, entusiasta do tema felicidade, professor da Fundação Dom Cabral, diretor-presidente do Instituto Movimento pela Felicidade. Muito obrigada, professor Benedito, por nos receber gentilmente. Eu agradeço a oportunidade de poder difundir um tema tão importante. Muito obrigada. Então vamos começar. Olha só, diante da sua formação tão diversificada, como surgiu o seu interesse em estudar a felicidade? Olha, eu penso que aconteceu comigo o que acontece com a maioria das pessoas e muitas vezes a gente acaba prestando atenção, nesses fatos. Eu comecei a estudar a felicidade a partir de uma experiência vivida na CEMIG, onde o programa estava sendo implantado. E eu fiquei muito curioso e a partir dali eu comecei a pesquisar. E de repente me deparei com um livro que foi marcante nessa trajetória, que se chama Felicidade e foi escrito por um economista, o Eduardo Gianetti, E aquilo me despertou muito interesse, como que um economista aborda a felicidade. E a partir dali, como eu vi que o tema pode ser tratado em várias esferas, eu comecei a estudar e não parei mais. Já se vão aí quase 15 anos. Nossa, muita coisa, Muito tempo. Então, professor, por que a felicidade é considerada uma ciência? Bem, primeiro é preciso que a gente esclareça ou relembre, que todos nós sabemos o que é ser feliz, só que do nosso jeito. E muitos de nós, talvez a maioria esmagadora, não saiba por quê, não saiba o que acontece e, portanto, não sabe como preservar isso por mais tempo. Quando a gente traz os ingredientes da ciência, a gente passa a compreender a felicidade quase da mesma forma que entendemos matemática, porque 2 mais 2 terá que ser 4. Ou seja, se eu fizer as melhores escolhas, eu vou ter como consequência um melhor estado de felicidade. Quem me diz isso? A neurociência. Se eu quiser entender o ser humano de uma forma mais completa, para entender como que a felicidade funciona, quem me diz isso? A biopsicologia. Se eu quiser saber por que eu posso realmente mudar a minha vida e ser mais feliz, quem me diz isso? A psicologia positiva, porque ela me fala que eu tenho forças e virtudes que me impulsionam para a frente. Mas será que todas as decisões que eu tomo podem ser influenciadas emocionalmente? Sem dúvida nenhuma. Quem me diz isso? A economia comportamental. Então, para cada questão alusiva a um estado geral de felicidade, eu encontro uma ancoragem científica. Com isso, eu consigo fundamentar as afirmativas. Olha, se você fizer assim, vai acontecer assim. Como? A ciência me explica isso, assim, dessa forma, por esse motivo, com essa consequência. O ganho é inimaginável, porque aí eu passo a entender de onde ela surge, por que ela surge e como que eu faço para mantê-la a maior parte do tempo. Uma definição que o professor Clóvis de Barros gosta muito: felicidade é alguma coisa que eu não quero que acabe nunca. Então eu preciso saber como mantê-la por mais tempo. Verdade. Isso é fantástico. E as felicidades têm algumas dimensões, não é? Sim. Dimensões. Você pode falar um pouquinho das dimensões da felicidade? Claro. E um pouquinho sobre cada uma delas? Claro. Os estudos de felicidade eles ganharam muita força a partir dos anos 70. Nós sempre tivemos uma sensação de que alguma coisa não estava bem na sociedade, Então, o adoecimento emocional, a tristeza, a apatia sempre estiveram presentes. Mas a gente se acostuma com tudo, inclusive com as dores, Mas, numa das reuniões da ONU, o rei de um pequeno país, lá no sopé do Himalaia, chamado Butã, ele foi indagado pelo presidente se o seu povo era feliz, já que
o país era considerado um país subdesenvolvido. E ele respondeu de pronto, baseado em que você mede a felicidade? Ele falou, olha, a gente mede a felicidade pela riqueza. E ele disse, pois eu meço a felicidade pela riqueza do meu povo. Naquele momento nasce um conceito muito interessante, que é o conceito do FIB, Felicidade Interna Bruta, que se complementa, muitos pensam que se contrapõe, mas não, ele se complementa ao conceito do PIB, do Produto Interno Bruto, né? Por isso, FIB versus PIB. E, para que isso fosse comprovado cientificamente, esse rei admitiu que o PNUD, uma das organizações da ONU, fizesse uma ampla pesquisa com seu povo. E essa pesquisa foi estruturada em 9 dimensões, que a gente considera como as dimensões clássicas da felicidade e do bem-estar. Vem governança, bem-estar psicológico, educação, saúde, cultura, meio ambiente, padrão de vida, uso do tempo e vitalidade comunitária. São as 9 dimensões que, estudadas, indicam o estado geral de felicidade de um país, de uma organização ou de uma pessoa. Muito interessante, não é? Sim, sim. E atualmente, assim, a gente tem muito impacto assim, de redes sociais, da correria do dia a dia, e a gente tem percebido que as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com problemas, com frustrações. É possível ser feliz o tempo todo? É possível. Como ser feliz e lidar com problemas e frustrações? A primeira coisa é entender o que significa de fato a felicidade. Para muitos, felicidade é um estado de alegria permanente. Isso está equivocado. A felicidade é um jeito de você enxergar a vida e de lidar com os desafios da vida. Felicidade, como dizia Albert Einstein, não é a ausência de problemas, é a forma como você lida com eles. A felicidade vai te dar um repertório, um conjunto de recursos através do qual você enfrenta as dificuldades da vida e segue bem, né? Então você vai ter momentos em que você está entristecido, sim, mas no dia seguinte você se recupera e segue adiante. Porque você entende que a vida é feita de altos e baixos. Nesse sentido, não há que se pensar em ser feliz o tempo todo, mas estar preparado o tempo todo para enfrentar os dilemas da vida de uma forma diferente, sem se abater profundamente, sem perder a esperança, sem perder a fé, sem perder a coragem. A felicidade nos dá tudo isso, porque ela diz, apesar dos problemas, a vida segue. E você pode viver uma vida plena entendendo dessa forma. Gente, isso é muito legal. E nesse mesmo assunto do dia a dia, das atualidades, nós temos as redes sociais. E como que elas podem afetar a felicidade das pessoas? Você toca num assunto extremamente importante. Nós estamos num processo evolutivo, tecnológico, desenfreado. A gente não está parando para pensar no que estamos fazendo. Recentemente eu vi uma entrevista do Elon Musk, onde ele dizia que a inteligência artificial é mais perigosa que o uso da bomba atômica. Por quê? Porque nós não estamos, do ponto de vista da educação, preparados para lidar com tanta tecnologia, mantendo um comportamento ético. Então a gente pode cair em armadilhas diante do recurso tecnológico disponível e fazer coisas que não são muito adequadas. Por exemplo, quando a gente fala de redes sociais, o que acontece? Nós precisamos nos mostrar felizes o tempo todo. Isso é uma inverdade, isso eu diria uma mentira. Ninguém é feliz o tempo todo, mas eu não posso de jeito nenhum colocar uma foto minha aonde as pessoas não percebam um estado de felicidade. Tem uma pesquisa que foi divulgada recentemente que mostra que o acesso às redes sociais tem deixado as pessoas mais deprimidas do que felizes. Por quê? Porque ela olha os modelos que estão disponíveis e todos eles muito bem estruturados, e eu fico achando que a vida é aquilo. E como a minha vida não é daquele jeito,
eu fico frustrado. Então, é como se eu estivesse vendo uma grande ilusão e achando que ela é a realidade. Só para você ter uma ideia, eu diria que há 100 anos atrás, numa comunidade, a gente conseguia se comparar com 20, 30 jovens da nossa tribo, da nossa comunidade. Hoje, quando eu abro uma rede social, eu me comparo com milhões de pessoas. Eu não tenho estrutura emocional para poder ver alguém, querer ser igual àquele alguém e não conseguir. E, o que é pior, no momento seguinte eu viro a página, tem uma outra pessoa ainda mais bem elaborada, mais bem estruturada daquela anterior que eu vi e eu quero ser igual a ela. Daqui a pouco eu quero ser igual a todo mundo e abro mão de ser quem eu sou. Isso gera frustração, isso gera ansiedade, isso gera estresse, isso gera depressão. Então, sintetizando, o uso inadvertido, o uso irresponsável das redes sociais, provocado inclusive pelas Big Techs, das redes sociais, porque elas estimulam isso, está nos entristecendo, está nos adoecendo emocionalmente. Seria muito prudente que a gente tivesse um equilíbrio no uso dessas ferramentas. Verdade, tem afetado mesmo. A gente tem percebido, né, muitas pessoas com problemas, com transtornos, inclusive de ansiedade. Né? Perfeito, perfeito. E como você tem a ausência do componente ético, isso é muito forte, mas é uma verdade. Como você tem a ausência do componente ético, você tem redes sociais que, por exemplo, lançam desafios para você e que, se você não consegue cumprir, você é penalizado e você se submete àquela pena de uma pessoa que você nunca viu, você não sabe nem onde ela está. Né? Então, é assim, um sofrimento buscado, principalmente pelos nossos jovens, que, como não tem uma estrutura emocional mais consolidada, eles ficam com uma vida muito vazia. E uma vida muito vazia pode ser preenchida com qualquer coisa. E se eu fizer má escolha, eu vou preencher minha vida com escolhas equivocadas, né? Eu vi uma entrevista que você deu, que você também falou sobre espiritualidade. Isso tem a ver também, não tem? Quando Sim. você fala com uma vida vazia. O que acontece? Quando nós estruturamos esse modelo de sociedade em que a gente vive hoje, um modelo de sociedade onde eu posso o lucro a qualquer preço, eu posso passar pelas pessoas e deixá-las pelo caminho para eu conseguir os meus objetivos, não existe solidariedade, não existe fraternidade, né? A gente fica num modelo extremamente perverso de vida, né? Então, é muito urgente que a gente faça uma reflexão e mude um pouco essa diretriz, porque senão a gente vai ficar num vazio existencial muito grande e isso é muito perigoso diante de tudo que a gente vive nos dias de hoje. Não viver apenas por nós mesmos, não é, professor? Aristóteles dizia que ser feliz não é a capacidade que você tem de tirar coisas da vida para você, mas a coragem que você tem de tirar coisas de você e deixar para a vida. Então, é o seu desprendimento, é você olhar para o outro. É claro que ao fazer isso, o outro também vai fazer. Aí você tem reciprocidade. Aí você tem uma sociedade mais estruturada e mais feliz. E a gente abriu mão disso já há algum tempo. Verdade. Mas ainda estamos em tempo, né, de recuperar. Sim. Tem muita coisa boa acontecendo, mas a grande preocupação é com essa geração. Verdade. Uma geração que não foi habituada a sofrer, a buscar, a superar. É uma geração que tem tudo em pratos, né? Tudo é oferecido na bandeja para eles. Designada por alguns como a geração Nutella, né? A geração do mertiolate que não arde. Verdade. Quer dizer, como é que pode, né? E aí fica aquelas pessoas, aquelas criaturas de cristal, né? Qualquer coisa surta, qualquer coisa quer ir embora, qualquer coisa toma remédio. É muito difícil, né? Então a gente precisa urgentemente olhar para eles. Tem, sim, oportunidade de mudar isso tudo, mas precisa ser feito com urgência. Verdade.
E nesse contexto mesmo, então, é possível aprender a ser feliz? Sim. A felicidade é uma competência, né? Como uma competência, você pode aprendê-la, assim como você aprende matemática, português, você aprende inglês, você pode aprender a ser feliz. Isso é muito simples. O mais complexo é você admitir as mudanças que são necessárias. Porque o que acontece? A hora que você desperta para uma determinada situação, que a gente fala hoje, né, de transição, por exemplo, eu vou fazer uma transição de carreira. Eu cheguei a um ponto que eu não quero continuar como eu estava, eu vou mudar. Então, de repente, eu cheguei a um ponto em que eu quero mudar o meu estilo de vida. Ok. No dia seguinte eu mudei? Não. Porque eu tenho uma história de 30, 40, 50 anos de hábito e o meu cérebro se acostumou com aquele movimento. Não adianta, a partir de amanhã, eu querer ser diferente. Eu preciso persistência, disciplina, acreditar e acompanhar as pequenas mudanças que eu vou percebendo. E elas acontecem, e acontecem com uma velocidade assim muito rápida, né? Então, podemos aprender a ser feliz, sim, mas a decisão de ser feliz, ela é um pouco mais complexa. Entendi. E como que a gente define felicidade? Do ponto de vista da ciência, a felicidade é definida como uma experiência bioquímica. Cada emoção que você experimenta, a partir de cada decisão que você toma, e nós tomamos em média 35 mil decisões por dia, né? Cada uma decisão gera um impacto emocional, né? Decidi que eu vou fazer um almoço muito saboroso. Nossa, que legal, você fica com aquela satisfação. Decidi que eu preciso ir lá tomar uma vacina. Nossa, será que vai doer? Então, cada decisão gera uma emoção, correto? Essa emoção produz uma descarga no seu organismo. A gente chama isso de neurotransmissores, né? Então, você tem, dependendo das suas escolhas, uma descarga de endorfina, de oxitocina, né? Ou de cortisol, ou de adrenalina. E cada uma dessas descargas, e voltamos, são cerca de 35 mil decisões por dia, elas vão contaminando, vamos dizer assim, o seu organismo. Então você vai ser tão mais feliz ou menos feliz de acordo com as escolhas que você faz. Se você escolher trilhar um caminho do bem-estar, né? Fazendo boas escolhas, escolhas mais agradáveis, você vai ter uma vida mais tranquila. Agora, a gente ouve muitas pessoas dizerem, eu sou viciado em adrenalina, né? Então, eles vivem tendo escolhas que os colocam em risco emocional, risco físico, risco social, mas são escolhas, né? A vida é feita de escolhas e consequências. Verdade. Não é isso? Então. E a pergunta-chave, qual é a fórmula da felicidade? Como qualquer ciência, ela tem muitas fórmulas, né? Você tem fórmulas super complexas, como a que é proposta pela Universidade College of London, que é quase uma equação geométrica, e você tem fórmulas simples, como a proposta pela psicologia positiva, né, num estudo do professor Martin Seligman, coordenado pela professora Sônia Lyubomirsky, que diz que felicidade é igual genética mais circunstâncias mais atitudes. O que significa isso? Genética corresponde a 50% da fórmula, atitudes corresponde a 40% da fórmula e circunstâncias a 10% da fórmula. Então, diante de cada circunstância da vida, seja ela positiva ou negativa, seja ela grave ou não, isso corresponde a 10%. Significa que, se eu tiver uma atitude equilibrada em relação àquela circunstância, eu consigo superá-la num espaço de tempo mais curto. Mas nós temos uma cultura de vitimização, né? A gente adora sofrer, a gente adora ficar ali curtindo, temperando o sofrimento. Por isso que demora. Não, mas se eu entender que aquilo que aconteceu foi em função de uma escolha e que da próxima vez eu vou escolher diferente, eu supero aquilo muito rápido. E na proporção em que eu vou, com as minhas atitudes, reagindo às circunstâncias, eu vou mandando para o meu cérebro comandos. Da próxima vez que tiver uma situação semelhante, ele já sabe o que fazer. Por isso a genética.
A gente vai mudando geneticamente o nosso comportamento. E eu transmito isso para os meus descendentes. A tendência de ser mais ou menos feliz eu consigo transmitir geneticamente. Então essa é uma fórmula muito simples, mas na execução ela é difícil, sim, porque 10% sim, mas às vezes a minha dor é a maior dor do mundo. Temos que respeitar, mas a minha atitude diante dela é que vai fazer a diferença. Nossa, fantástico, professor. E a gente já falou de felicidade em várias formas, que a gente pode aprender a ser feliz, que tem uma fórmula assim para a felicidade. E no trabalho? Qual que é a importância da felicidade no trabalho? Veja bem, o trabalho é uma reunião de muitos saberes, de muitas individualidades, e cada individualidade traz em si uma história de vida, com as suas escolhas, diante das circunstâncias que ele vive todos os dias. Então, no ambiente de trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. A literatura de saúde e segurança diz que o adoecimento ocorre no ambiente de trabalho, seja porque ele deu causa ou porque eu levei para lá o meu adoecimento. Então, quando você tem um programa de felicidade no trabalho, na verdade, o que você tem? A criação de um ecossistema que vai colocar à disposição dos colaboradores uma série de recursos que ele lança a mão para ficar melhor. Então, às vezes, ele traz um problema de casa, mas ele encontra um ambiente que o acolhe, um gestor que o escuta, um colega que se oferece para ajudá-lo, e aí está a diferença entre simpatia e empatia, né? E aí ele fala, poxa, resolvi meu problema, né? Então, é muito importante, e as empresas estão descobrindo isso, cuidar da saúde emocional das pessoas. E aí, como ganho, você tem mais inovação, menos afastamento por doença, mais produtividade, redução dos conflitos internos, muitos ganhos comprovados, né, pelas pesquisas que são feitas. Então, é o ambiente ideal para você exercitar a felicidade. Verdade. E especificamente no cooperativismo, porque você tem uma linha, né, que trabalha o cooperativismo. Isso. Como surgiu o interesse pela felicidade no cooperativismo? É uma história bem interessante, né? No cooperativismo brasileiro e também no cooperativismo de Minas, você tem um programa chamado FIC, que é o Felicidade Interna do Cooperativismo. Em 2013, eu fui convidado para fazer uma moderação de grupo para a gente poder construir para a unidade nacional a Diretriz Nacional de Promoção Social. Então a gente se sentou durante 1 ano e meio para discutir o que as cooperativas devem oferecer como promoção social, né? Então, o Nacional criaria essa diretriz, distribuiria para os estaduais, que distribuiriam para as cooperativas, que fariam chegar até os cooperados, colaboradores, etc. E numa das discussões do grupo, a gente estava trabalhando a estrutura da diretriz, e ela teria 3 eixos, né? Cultura da cooperação, por razões óbvias, sustentabilidade, também por razões óbvias, e qualidade de vida. Quando nós começamos a discutir qualidade de vida, eu estava exatamente naquele momento de literatura, ler muito, conversar com as pessoas sobre felicidade, e numa das reuniões eu falei, que tal se a gente trabalhasse qualidade de vida sob a ótica da felicidade? E eles falaram, nossa, essa é uma ideia muito legal, muito interessante. O grupo, né? Eram 7 estados ali representados. Traz para nós na próxima reunião um pouco sobre isso, algumas ideias e tal. E assim eu fiz, né? Preparei uma apresentação, fiz uma revisão de literatura e tal. Cheguei e apresentei para eles a proposta. E levei também um diagnóstico para a gente fazer uma experiência com as pessoas do grupo. E o resultado foi espetacular. Eles falaram, nossa, nós achamos uma coisa aqui muito especial, né? Porque nós somos uma sociedade de pessoas. Por que não ter um programa que cuida das pessoas, né? Numa escala nacional, né? Então, ali naquele grupo, depois de 1 ano e meio de trabalho, nasceu o FIC, Felicidade Interna do Cooperativismo. E a partir dali, nós começamos a fazer em alguns estados, né, a aplicação piloto do programa.
Até que no ano passado, e logicamente esse trabalho foi entregue ao Nacional, né? Foi ele que nos encomendou. No ano passado, o Nacional fez um lançamento para todas as unidades estaduais. Nós estamos lançando, a exemplo do dia C, estamos agora lançando o programa FIC. E cada estado desenvolve do jeito que achar mais conveniente. Então hoje nós já temos alguns movimentos em Minas, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, no Espírito Santo, já começando. O meu sonho é que um dia C e FIC estejam no mesmo patamar, que a gente tenha um dia, assim como temos o dia C, temos o Happy Day, né? Aí nós vamos celebrar a felicidade no cooperativismo brasileiro. Vai ser muito bom. E qual a importância assim, desse trabalho de felicidade no cooperativismo? Extremamente importante. Primeiro porque as cooperativas sempre trouxeram como marca registrada a preocupação com o novo, com a inovação, né? Isso desde a sua fundação, né? Desde o surgimento do cooperativismo, eles trazem essa proposta. E aí quando você tem dentro das cooperativas uma discussão sobre como fortalecer o nosso time, como fortalecer a nossa equipe, para que haja um relacionamento de qualidade com o cooperado, que é diferente de tratar um cliente como uma matrícula, né? Verdade. Então, como é que eu faço isso? Ora, vamos empoderar as pessoas, vamos dar a elas sustentabilidade emocional. E aí a gente aprimora a relação cooperativa-cooperado. E o cooperado, ao receber esse novo modelo de gestão, ele pode levar isso para dentro das suas organizações. Aí você cria um círculo virtuoso. Neste momento, inclusive, a gente está planejando para o Mato Grosso, né, a primeira pesquisa junto aos cooperados, para ver com eles se eles perceberam uma melhora no atendimento da cooperativa a partir do programa de felicidade. Quer dizer, aí você vai escutar o cliente, que vai validar. Fora isso, a gente já tem outros indicadores muito importantes. A pesquisa de clima já melhorou, os indicadores de clima nas organizações melhoram substancialmente. Então, assim, foi uma coisa foi perfeita, sabe? Porque é um modelo aplicado para gerenciar pessoas num lugar onde as pessoas são mais importantes. Verdade. Sejam os colaboradores, sejam os cooperados. Verdade, porque no cooperativismo as pessoas trabalham em função das pessoas. Sem dúvida. Né? É um time que trabalha em prol do próprio. Não somos uma sociedade de capital, somos uma sociedade de pessoas. Verdade. Né? Professor, que conversa boa. Obrigado. E aí eu queria te perguntar o seguinte: quem é Benedito por Benedito? Ora, o Benedito é uma pessoa profundamente feliz, porque não sei se é muito comum, mas eu sempre na minha trajetória profissional eu pude trabalhar com o que eu gosto. Tenho a oportunidade de ter ao meu redor uma família que me apoia, que me dá incentivo. Meus netos, meus filhos, minha esposa torcem o tempo todo para que tudo funcione. Então você se sente respaldado, né, para fazer aquilo que você gosta de fazer. Adoro estudar, adoro falar sobre o tema, adoro ver a reação das pessoas, porque elas dizem: nossa, Benedito, eu saio daqui com uma vontade enorme de fazer tudo que você falou. Então isso é muito gratificante, porque você sente-se como uma pessoa válida, uma pessoa de valor, né? Então eu acho que o Benedito, se a gente puder definir, ele é um happy-aholic. Adora trabalhar com felicidade e ajudar a construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais feliz. Gente, que legal, que definição! Gente, olha só, depois dessa aula, deixe o seu like, esse vídeo está sensacional. Você precisa compartilhar com outras pessoas, porque quem não quer ser feliz? E outra coisa, vocês viram, né?
existe fórmula para a felicidade. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aqui conosco e que você deixasse também suas redes sociais, o site do Instituto. Perfeito. A mensagem que eu gosto de deixar para as pessoas para com essa história de querer ser infeliz, porque a felicidade é um direito inalienável das pessoas, né? Está no nosso DNA, nós somos seres nascidos para o bem, e pessoas que praticam o bem se tornam mais felizes, e pessoas felizes praticam mais o bem, né? Então acredite na força, na potência dessa energia que é a energia da felicidade, né? Se você quiser saber mais, siga nossas redes, acesse, por exemplo, lá o nosso Instagram, né, Movimento pela Felicidade, ou o nosso site, movimentopelafelicidade.com.br, o LinkedIn também é Movimento pela Felicidade. E seja mais feliz, porque nós precisamos de pessoas felizes no mundo, né, para a gente mudar um pouquinho esse estado de coisas que está por aí. Muito obrigada, professor. Nós trouxemos aqui, em nome da equipe Cicobi Nossa Cop, um presente. Muito obrigado. Para agradecer toda a gentileza de poder estar aqui com vocês falando sobre esse tema. Muito obrigada. Toda a gentileza, todo esse esclarecimento, uma verdadeira aula sobre felicidade. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. E ainda mais sucesso para você. Muito obrigado. Sucesso para todos nós. Muito obrigada. E você, curta, compartilhe esse vídeo, ajude a espalhar a felicidade para outras pessoas. Deixe seu comentário aqui. Você gostou do vídeo? Você já é um associado Cicobi ou Cicobi Nossa Cop? E se você tiver algum outro tema que queira que a gente aborde aqui no canal, deixe nos comentários também, que será muito bem-vindo. Associe-se, você só tem a ganhar. Até o próximo vídeo.